Se fôssemos eleger algumas características essenciais para o desenvolvimento humano ao longo do tempo, acho que poderíamos atribuir a narrativa que conduz até os dias atuais para nos reconhecermos como humanos e reconhecer os outros também, né? Reconhecer a si e os outros, o desenvolvimento da linguagem e da comunicação. Ao longo do tempo, seres humanos tornaram mais complexas as linguagens, as formas de comunicação e as suas tecnologias. E isso, comparando aos dias de hoje, onde vivemos numa democracia liberal e clamamos por liberdade de expressão como um elemento essencial para o funcionamento democrático, basta lembrar o autor americano, cientista político Robert Dahl, falando que a liberdade de expressão e a contestação pública são elementos essenciais para o desenvolvimento da democracia. Então, a gente fica pensando um pouco, esse desenvolvimento da comunicação ao longo do tempo realmente promoveu mais liberdade ou somente tornou operacional a sociedade para determinados grupos dominantes, né, se manterem, se reproduzirem no poder? Será que as tecnologias do século XXI, o mundo digital, está trazendo mais liberdade de expressão, mais formas de contestação pública e desenvolvimento e bem-estar social para a sociedade? Ou isso, vamos dizer assim, na verdade é uma neblina que encobre o verdadeiro desenvolvimento, o verdadeiro funcionamento da sociedade atual? Então, esse é o debate que eu quero promover e acompanhe comigo. Olá, aqui é o professor Tiago Borba. Peço já, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o conhecimento do balanço crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para, se tiver um vídeo novo, você ficar ciente e debater aqui conosco. Na semana passada eu li um artigo interessante cujo título é A Ditadura do Algoritmo, do autor Edson Moraes. O que ele está chamando a atenção nesse artigo que é interessante? Vou deixar o link na descrição do artigo na Folha de São Paulo. E ele começa contando que uma funcionária dele, uma pessoa que ele trabalhava no ramo de comunicação e tecnologia, falou o seguinte: olha, o algoritmo não ficou feliz com minha postagem. Aí, olha essa brincadeira, porque todo mundo sabe que o algoritmo não tem humor, né? Ele não está de mau humor, está de bom humor, não fica feliz nem infeliz. O algoritmo é uma programação, né, na área de informática que aprofunda a sua experiência, seus gostos. Por exemplo, se você procura sapato nas redes sociais, no Google, qualquer outro sistema de busca, vai começar a aparecer uma série de propaganda de sapato, sapato, sapato. Se você vai procurar livros, vai aparecer uma série de livros de lojas que vão buscar te dar a experiência de comprar esse produto. Então, assim, a comunicação hoje em dia, ela basicamente acontece em bolhas. E praticamente, se você vive, por exemplo, num espectro político da direita ou da esquerda, você começa a dialogar somente com pessoas da esquerda ou somente com pessoas da direita. Você basicamente não tem experiência a totalidade da realidade. Basicamente, aconteceu aquilo que o Marshall McLuhan falava, que é a formação de aldeias globais. Ele não vivenciou a internet, mas ele falava o seguinte: nós vamos ter uma forma única de comunicação, a forma, mas ao mesmo tempo teremos pequenas aldeias, quer dizer, você vai se relacionar com a identidade, né, com as experiências de pessoas, de grupos, pessoas que buscam as mesmas experiências. Essa era a ideia do Marshall McLuhan. Isso traz à tona pensar, onde que fica a liberdade de expressão, o exercício da liberdade como ser humano em uma sociedade? Vamos pensar o seguinte: será que dentro da sociedade nós vivenciamos realmente uma democracia ou uma ditadura do algoritmo, como o autor do artigo fala? A ditadura fala de uma restrição de liberdade, uma privação de liberdade. Para retomarmos isso, a gente precisa entender um pouco qual o caminho que a imprensa, o conhecimento, ele vem tendo nesses últimos 5 séculos. Lembrando, a imprensa foi inventada lá basicamente no século XVI, né? E ela estava atrelada a uma tecnologia de você poder reproduzir páginas em maior quantidade
E quem detinha aquela tecnologia detinha o quê? A narrativa. E isso não foi muito diferente no século XIX, século XX, quando outras tecnologias da comunicação e do próprio conhecimento passaram a operar. Por exemplo, como rádio, televisão. Quem detém aqueles meios de produção da informação e do conhecimento dita qual tipo de narrativa, qual tipo de conhecimento se torna oficial. Então você como, vamos dizer assim, você como cliente, aquela pessoa que compra aquele produto, né, assiste televisão, ouve rádio, você fica, vamos dizer assim, um pouco refém, né, daquele tipo de comunicação. Então até onde isso é liberdade? Até onde isso é democrático? Vou explicar uma situação que eu vivencio. Eu sou professor. E nós estamos tendo nesse momento uma reforma do novo ensino médio, outras reformas educacionais já há bastante tempo, e a gente praticamente não participa desses processos, seja na instância institucional, por exemplo, na educação pública, ou mesmo nos debates públicos. Quando a gente pega o seguinte, pega a Folha de São Paulo hoje publicou um artigo, estou gravando hoje no dia 30 de agosto. Lá está falando sobre alfabetização, educação infantil, e as pessoas que foram chamadas lá para falar sobre educação pertencem a entidades privadas. E sempre chamam pessoas de entidades privadas. Quando eu vejo debates sobre abertura ou não abertura das escolas, nós vemos pessoas especialistas que nunca foram professores falando sobre educação. Não vejo professores realmente que estão no chão da escola, vivenciam o cotidiano escolar, têm aquela vivência, sabe o que pode dar certo, sabe o que não pode dar certo, o que é viável, o que não é. Então, basicamente, é uma imposição da agenda educacional. E quem é profissional da educação, basicamente está alijado do debate público. Eu não consigo exercer minha liberdade de expressão. Eu posso falar, mas eu não vou ser ouvido, porque a liberdade de expressão, ela não implica somente em você poder falar, mas em você ser escutado. Isso que é o essencial. Então, a democracia liberal, ela, nesse momento, ela começa a falhar já há bastante tempo, né? Porque ela não aprofunda a experiência das pessoas terem os instrumentos de produção para ser ouvido. Aí você pode falar o seguinte, mas você agora não precisa mais da imprensa, você não precisa da Rede Globo, SBT, Bandeirantes, você não precisa da Folha de São Paulo, Jornal O Globo, você está gravando vídeo e se expressando sobre um problema. Realmente, né? As duas coisas convivem. Só que nós convivemos em relações completamente desproporcionais. Ah, Tiarão, mas como assim? Em relações completamente desproporcionais. Se antes nós disputávamos com pessoas que tinham os instrumentos de produção da comunicação com grandes oligopólios, como é a comunicação aqui no Brasil, eles pautam a mídia, eles pautam a comunicação, o que é o conhecimento oficial. Nesse momento, mesmo eu gravando aqui no YouTube para você, esse vídeo vai ser postado lá e posteriormente depois no Facebook e no Instagram, eu fico refém de quem? Do algoritmo. Então, a experiência dessa minha liberdade, a minha voz chegar a alguém, depende do algoritmo. Por isso é interessante aquele artigo falando, nós vivemos na ditadura do algoritmo, o algoritmo ele restringe a liberdade de expressão, quer dizer, do ponto de vista de você ter ação comunicativa, não. Mas do ponto de vista de você ser escutado, sim. Porque o algoritmo, ele programa a experiência dos usuários. E outra coisa, a experiência dos usuários também são mediadas por filtros. Que filtros são esses? As propagandas. As propagandas são quem tem uma grande corporação, faz maciçamente tipo de propaganda, vamos dizer assim, percorra o mesmo nicho que eu, a comunicação dele, a informação dele, o conhecimento dele vai chegar sempre primeiro que a minha fala aqui para você. Quer dizer que vai ser o poder do dinheiro contra uma pessoa que tem aqui um notebook, uma câmera, um microfone e está falando para vocês. Se chegar, poxa, beleza, cheguei a 1, a 10, né? Meu canal é minúsculo, mas essa grande empresa vai impor uma realidade de raciocínio, uma visão em relação à realidade que é dela e pautada no quê?
no dinheiro, né? Ela pode não ter um instrumento de produção, que hoje são oligopólios digitais, tipo Facebook, Instagram, YouTube, Google e algumas outras plataformas, mas ele, pelo recurso do dinheiro, recorre a essas plataformas e, pela questão do dinheiro, consegue impor uma agenda, né? Uma agenda, seja lá qual for que ele queira, discutir uma questão de educação, como eu mencionei aqui, ou então uma questão econômica. Então, a tendência do algoritmo, muitas vezes, pode ser o quê? Impor a visão de uma única realidade. Não mais como no passado, com uma imprensa tradicional, televisiva e radiofônica, mas com outro modelo, com experiências ainda muito mais aprofundadas e experiências de aldeias globais, como o Marshall McLuhan falava há muito tempo atrás. Então, pense nisso. Se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo. Se não gostou, comente também, pode deixar seu dislike. Se você gostou, deixe seu like. Um abraço, até a próxima.